Qual é o lugar mais seguro que você já teve no universo? No útero da tua mãe. O lugar mais seguro do universo. A tal ponto que quando você está mal, você quer voltar para lá. Eu quero minha mãe não é uma frase qualquer. Tanto que quando você está mal, você perde alguém, você está meio desesperançado, você está triste, você fica deitado em posição fetal no escuro, com o joelho em direção ao peito. Você vê no hospital para pessoas com alguma doença mental, nuas no pátio, deitadas. Um paciente no hospital, na maca, no corredor, posição fetal. O lugar mais seguro que você já teve no universo. Aliás, duro sair de lá. Você estava lá 8 meses e meio, sem fazer nada. Meio líquido, só balançando. Nós adoramos meio líquido, porque o meio líquido te permite sentir tua inteireza. Eu, Cortella, agora estou na atmosfera, não estou sentindo minha inteireza. Mas no meio líquido, na piscina, no chuveiro, no útero, eu sinto a pressão da água sobre mim. E tenho uma identidade de corpo também. Você está ali 8 meses e meio sem fazer nada. Não tem que se alimentar, é alimentado automaticamente por um tubo. A temperatura é sempre equilibrada, homeostática. Você não tem quase ruído ali dentro. Não tem luminosidade. Não tem contato. Você está ali 8 meses e meio sem fazer nada, que nem um deputado, sossegado. De repente, sem que você saiba por quê, começa a esvaziar o líquido. E vai esvaziando. E você foi sentindo contrações à tua volta. E foi sentindo contrações e alguém te pegou. E você sentiu contato pela primeira vez. Parênteses, a natureza é tão sábia que ela tira de nós a memória dos nossos 4 primeiros anos de existência. A gente tem uma amnésia de primeira infância, porque é muito difícil continuar vivo. Os 4 anos originais são absolutamente complicados. Tudo que pode acontecer, acontece. E é claro, sem imaginar, ela tira de nós essa memória, tanto que você não tem memória dos seus 4 anos iniciais. Às vezes você tem memória emprestada. Você viu foto, alguém te contou, você acha que se lembra, mas não lembra. Traumático, você vai escorregando de onde estava, sentiu contato pela primeira vez, alguém te puxou, tem luz no ambiente, aumentou o ruído, aumentou a temperatura, a pessoa te ergue, te dá um tapinha de leve na bunda. E aí você faz o primeiro gesto fora do útero, que é... Porque o último vai ser... Entre a primeira vez que você faz e a última que você faz, tem uma coisa chamada vida. Por isso que é bom cuidar disso direitinho. E tem gente que estraga isso, sendo arrogante, desesperado, pequeno, morno. Os cristãos têm um livro muito interessante, dificílimo de lidar, que é o último livro da Bíblia cristã, que é o livro do Apocalipse. Seja você religioso ou não, essa é uma questão tua. Nesse livro tem uma coisa dificílima de lidar. Lá no livro do Apocalipse dos cristãos, que é o último da Bíblia cristã, há um livro que fala da revelação e do fim dos tempos. Nesse livro, no capítulo 3, versículo 15 e 16, capítulo 3, versículo 15 e 16, os cristãos escreveram: Deus vomitará os mornos. Deus vomitará os mornos. Aliás, a frase completa é: porque tu não és quente nem frio, hei de vomitar-te. Conhece gente morna? Gente que não é quente nem fria. Gente mais ou menos amigo, mais ou menos interessado, mais ou menos vivo. Morno. Mais ou menos cidadão. Gente que é morna, que não cheira nem fede. Morna. Morna no casamento, morna no trabalho, morna na instituição, morna na cidadania, morna na religião, morna. Você fala para ele: e aí, como é que está o casamento? Tá ruim com ele, pior sem ele. Morna na amizade. Você vai cumprimentar a pessoa, ela dá só a pontinha do dedo para você. Você aperta aquela minhoca desmilinguida. Na hora que você vai abraçar, a pessoa te abraça meio de lado, parece que está com um nojo. Pessoa que economiza afeto, esquecendo que afeto e conhecimento é uma coisa que se você guardar, você perde. Afeto e conhecimento, guardou, perdeu. A única maneira de ter afeto e conhecimento é passar adiante. Gente que é morna na cidadania. E aí, como é que está a discussão sobre a política? Ah, não sei, não me meto nessas coisas.
E lá no hospital, como é que tá? Não sei, vamos levando, né? Vamos ver o que dá. Morna na religião. Eu conheço gente que vai a um culto, a uma missa, e ele escolhe o horário da missa no domingo pelo tamanho pequeno que a missa tenha. Se eu vou à missa das 10, que o padre faz uma missa curtinha, então vai para quê? Ou você acha que teu Deus é tonto? Você chama ele de todo poderoso e ele não sabe que você escolheu uma missa curta. É um Deus palerma. Deus vomitará os mornos. Olha que interessante. Tem gente que entra o primeiro e o último é morto. Claro que a vida tem problema, tem dificuldade, tem turbulência, tem encrenca, mas ela não nos obriga a ser mornos. A gente sabe que a gente não é imortal, mas a gente pode ser eterno. E a gente pode ser eterno naquilo que a gente tem, naquilo que a gente deixa e fica nas outras pessoas. Tanto faz o tempo que se fica aqui. O que vale é a intensidade do que se deixa no tempo que se fica. E é claro que essa é uma questão forte. Claro, nós temos uma vida que é curta, dura em média 75 anos. 75. Já era 42 há 100 anos, até que melhorou bastante. No início do século XX era 42 anos a vida média. Tem gente que fala assim, não é não, Cortella, meu avô viveu 90, minha avó sim, mas ele teve 15 filhos, perdeu 8 antes dos 10 anos de idade. As condições de ciência, de medicina eram muito diferentes. Claro, 75. 75 é assim, dividido em 3 fases. Só dura 75 em média. E as fases são, do 0 aos 25 você está se montando. Sua estrutura física, psíquica, relacional, cognitiva, reprodutiva. Dos 25 aos 50, você está reproduzindo outros humanos e trabalhando em alta intensidade. E dos 50 aos 75, você se prepara para o desembarque. Do 0 aos 25 monta, dos 50 aos 75 desmonta. Como é que você sabe que você está nessa fase? Eu que estou, sei. Cada dia no teu café da manhã tem menos comida e mais caixinha de remédio. Você vai atravessar uma rua, vem vindo um carro, você fala, eu não vou correr não. Seja o que Deus quiser. Cada dia você tem menos bíceps e mais pânceps. Você ri? Mulheres não riam. No dia que vocês chegarem nessa fase, vocês vão ver. Vocês vão ser atingidos em cheio pela lei da gravidade. Tudo vai apontar em direção ao solo. Você vai ter que escorar com veneno botulínico. Você vai entrar na fase que a gente chama de California Dreams, que é The Mamas and the Papas. Do 0 aos 25 monta, dos 50 aos 75 desmonta. Claro. No meio, trabalha, atua, estuda. Se bobear, desperdiça. E não é aproveitar a vida, não é sair por aí de maneira deslavada, é ser importante. Não tornar a vida banal, fútil, inútil. Ser alguém que fica nos outros. Dentro da tua atividade, seja ela qual for. Na docência, na produção agrícola, na enfermagem, na medicina, na capacidade de ser psicóloga, na força de cuidar de alguém. Claro, ficar no outro. Parênteses, quem aqui é professor sabe que nós adoramos uma coisa, que é o que nos dá a eternidade, a nossa atividade. Imortais não somos, mas nós somos a única profissão, por exemplo, como professor, que alguém atravessa a rua e fala assim, professora, professor, ninguém faz assim, dentista, padeiro, mas faz com a gente. E para na nossa frente e fala assim, professora, você lembra de mim? Às vezes a gente lembra, às vezes não. Aqui as pessoas tiveram aula comigo na universidade e ao se apresentar a gente vai demorando para reconhecer. Tem gente que diz uma coisa pra gente, professor, preciso contar uma coisa. Um dia o senhor falou uma coisa que mudou minha vida. Já imaginou? Ganhar a eternidade. Tem gente que fala coisa pior, professora, preciso te contar uma coisa. Sabia que eu já sou professora por tua causa? Claro. A vida é muito curta para ser pequena, de fato. Do 0 aos 25 monta. Dos 50 até 75 parte. Não me importa partir. O que me importa é como é que eu fiz e quanto cá fiquei. Do jeito que eu estava. Sendo tratado ou não. Tendo mais saudabilidade ou não. E assim por diante. Claro, sem fingir que as coisas e as encrencas existem. Não ficar nelas fixado.
Obviamente, quero lembrar algo, é uma piada um pouco machista, mas ela ajuda a entender. Sábado à noite, um grupo de meninos de 20 anos de idade, sentado num bar, tomando uma cerveja. Aí um vira para os outros e fala assim, gente, mas eu conheci uma menina, isso aos 20 anos de idade. Aos 40 anos de idade, o mesmo grupo está sentado, e o cara fala, gente, mas eu conheci um restaurante. Aos 60 anos, o mesmo grupo está ali, o cara fala, gente, mas eu conheci um médico. Vai alterando a referência.